Fala galera, e aí, tudo bem? Professor Lucas na área. Estamos aqui para começar uma série de aulas sobre matemática básica para concurso, para vestibular, para você que vai prestar prova, galera. Esse conjunto de aulas que eu preparei para vocês, que está começando hoje, tem como objetivo deixar você muito bem preparado com a base que você precisa dominar da matemática, para não acontecer erros bobos como eu vou trazer hoje para vocês, beleza? Antes de mais nada, eu queria te convidar já a se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma notificação e ficar atento, porque eu vou disponibilizar aqui nos comentários e também no link e também na descrição, perdão, desse vídeo, eu vou estar disponibilizando para vocês uma lista. Então você só vai precisar acessar o link, preencher ali com seus dados para você receber a lista de exercícios da aula de hoje. Galera, é muito importante isso, beleza? Então, assim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações, porque essa é só a primeira de um curso de matemática básica que eu preparei para você. Então, poxa, se inscreve no canal, compartilha com um amigo que vai prestar vestibular ou que vai fazer concurso público, porque os assuntos que nós vamos trabalhar aqui é para você que vai fazer alguma prova de processo seletivo e você precisa dominar esses assuntos que nós vamos abordar. Beleza? Galera, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre radicais, racionalização. O que é isso, né? Você sabe trabalhar com raízes e quando aparece uma operação envolvendo raízes, você sabe trabalhar com isso? Muitas das vezes você faz todo um cálculo certo e no final da questão você corre o risco de errar por causa disso. E hoje eu preparei uma aula. A aula pode ficar um pouquinho extensa, mas fica até o final. E depois também vai estar separado por capítulo aqui para você, se você precisar ir direto a algum ponto, beleza? Só que é o seguinte, eu te aconselho a ficar até o final, porque eu tenho certeza, assistir todo o vídeo, que eu tenho certeza que tem todos os tópicos você apresenta algum tipo de carência e de dificuldade. O que a gente vai falar nessa aula de hoje? Você sabe como tirar uma raiz muito grande? Por exemplo, você sabe tirar a raiz de 1024? De cabeça, você sabe qual é o valor? Talvez não, né? Provavelmente não. E aí, como é que você faz? Porque na hora da prova, o que é comum, seja lá se você vai fazer um concurso, se você vai fazer o Enem ou se você vai fazer o vestibular. O que tem em comum em tudo isso é que você não pode usar calculadora, não é verdade? Então, a ideia aqui é você conseguir resolver qualquer uma dessas provas sem a calculadora. E para isso, os princípios de matemática básica são fundamentais. E raiz é algo que aparece bastante. Beleza, mas se você não quer... a raiz é um caso, tirar a raiz. Mas e se você tem uma raiz que não é exata? Ela é grande, mas ela não é exata. E aí você também consegue simplificar essa raiz. Eu vou te mostrar isso aqui hoje. Outro caso, racionalização. Você sabe o que é racionalização? Cara, é muito provável que você se depare com um concurso, principalmente se a gente estiver falando de um concurso de nível médio. E galera, por favor, quando eu falar concurso, eu estou falando de concurso público, estou falando de Enem, eu estou falando de vestibular. Todos esses são concursos. Todos são provas que selecionam, tá bom? Então, se a gente for fazer uma prova como processo seletivo, seja para entrar num cargo, ou para entrar numa faculdade, ou num concurso militar, de nível médio, a racionalização pode aparecer. E às vezes, você faz uma conta muito complexa e no final é que aparece a necessidade de saber racionalizar. E você sabe. Então a gente vai falar sobre isso também. Além disso, as operações envolvendo radicais. Sabe trabalhar, fazer qualquer operação envolvendo radical?
E por último, eu vou trazer para você uma questão de prova, beleza? Por isso que você tem que ficar até o final, porque eu vou te mostrar como que isso tudo pode ser aplicado, ok? Então vamos lá, sem enrolação, direto ao ponto, galera. A gente vai começar aqui a nossa aula de hoje falando sobre como tirar uma raiz. Então vamos lá rapidamente aqui fazer uma análise, né, sobre de fato o que é a radiciação, né, galera? Rapidinho aqui, porque o nosso objetivo aqui é passar conceitos que vão ser aplicados na prova. Então não vou trazer uma aula aqui do zero, mas só para a gente lembrar, a racionalização é essa operação aqui, né? Ó. A raiz n de A é igual a B, né? Se B elevado a n é igual a A. É meio que a operação inversa da potenciação, né? Então, só para a gente relembrar alguns nomes, porque eu vou falar sobre isso aqui, tá? O índice, beleza? Esse daqui é o radicando. E essa daqui é a minha raiz, beleza? Ok? Beleza? Então, só relembrando alguns nomes, porque se eu mencionar, você vai saber. Então, vamos lá. Como que eu tiro uma raiz sem usar calculadora? Galera, o processo é simples. Observe o seguinte. Por que que o B sai da raiz nesse modelo aqui? Tá? Eu tenho uma raiz n, ou seja, uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. O n vai ser um número, né? Quando o número não aparece, o número é o 2, por favor. E para sair daqui, esse número fatorado tem que ser o b elevado exatamente ao mesmo valor que tem no índice. Então vamos pegar um exemplo aqui clássico, beleza? Vamos pegar a raiz de 9, só para você entender, vamos fazer um simples para você entender o complexo, tá bom? Essa raiz é uma raiz quadrada, tá? Ah, professor, mas não está aparecendo 2. Não, por favor, lembrem-se que quando não aparece um número, esse número é o 2, beleza? Por favor, lembrem-se disso. Então vamos lá. A raiz quadrada de 9 é um número que, elevado ao quadrado, vai ser igual a 9. Nós sabemos de cabeça que é 3, mas e se eu não soubesse? Você ia fatorar o 3, e fatorar o 3 é esse processo aqui, ó. A gente decompõe ele em fatores primos, ou seja, eu preciso encontrar um número primo que divide o 9 exatamente. E o número primo que divide o 9 exatamente é o 3, tá? 9 dividido para 3 é 3, ok? E aí eu preciso encontrar um outro número primo que divide o 3. E eu sei que é o próprio 3. E aí 3 dividido para 3 é 1. Quando acaba aqui, ó, quando dá 1 aqui embaixo, eu vejo quantas vezes os números que apareceram. Então 3 apareceu 2 vezes, então eu tenho 3 ao quadrado. Isso significa que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então eu tenho aqui a raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aí é que vem a sacada. Para que um número saia da sua raiz, ele precisa ter o mesmo, no expoente, o mesmo número que tem no índice. Então observe que nesse caso, nós temos aqui tanto o 9. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês, galera. Ó, observe. E aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, tá vendo? Então, o número que está elevado ao quadrado pode sair da minha raiz. O número que não estiver não pode sair da raiz. Então, nesse caso, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Beleza? Essa é a ideia. Então, partindo daqui, a gente vai conseguir calcular qualquer raiz. Ah, professor, eu tenho dificuldade aí de gravar as coisas e tal. Cara, com esse processo, você calcula qualquer raiz.
Vamos pegar mais uma raiz. Vamos pegar uma raiz aqui, que é a raiz quadrada de 256. Ok? Nem queria de 256 não, mas tá bom. Vamos lá. Raiz quadrada de 256. Vou fatorar o 256, beleza? Fatora ele por 2, 128. Por 2, 64. Por 2 dá 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Ok, viram? Agora, você fala assim, pô, professor, o 2 apareceu várias vezes. Sim, mas qual é o seu índice? Se o seu índice for 2, você vai separar de 2 em 2, ó. Aqui você tem 2 ao quadrado. Beleza? Aqui você tem 2 ao quadrado. Aqui você tem 2 ao quadrado, ó. Cada dupla é um 2 ao quadrado, certo? Ok, então, 256 é a mesma coisa e... Aqui, ó. Que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Não é verdade? Quem está ao quadrado sai da raiz. Então, esse 2 está ao quadrado eu ponho fora da raiz. Esse 2 está ao quadrado, põe fora da raiz. Esse 2 está ao quadrado, põe fora da raiz. Esse 2 está ao quadrado, põe fora da raiz. Mas, galera, sem botar o ao quadrado, por favor. Porque você tirou da raiz, o ao quadrado some, tá bom? E aí você faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. A raiz de 256 é 16. Muito simples. Um mais complicado? Vamos lá. Isso serve só para raiz quadrada? Não, galera. Qualquer raiz. Beleza? Qualquer raiz. Então vamos pegar um outro exemplo aqui. A raiz cúbica de 81. Ok? Então vamos pegar o 81. Vou fatorar aqui o 81, tá? Ó, vou fazer aqui, ó. 81. Não dá para dividir por 2, eu tenho que decompor em fatores primos, tá, galera? Então vou dividir por 3, porque dá 81 por 3 vai dar 27. 27 por 3 inclusive aqui, rapidinho, galera. Deixa eu fazer o seguinte, porque eu quero esse tipo de questão, eu vou passar a gente vai abordar no próximo slide. Rapidinho. Deixa eu só mudar isso aqui. Deixa eu mudar isso aqui para a raiz cúbica de 64. Vou mudar para raiz cúbica de 64, tá? Vou fatorar o 64 por 2, 32, tá? Por 2 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Aí você fala, ah, beleza, entendi, vou pegar de 2 em 2. Não. Olha o índice. Você não está tirando aqui uma raiz quadrada, você está tirando uma raiz cúbica, não é verdade? Então, ó, você está tirando uma raiz cúbica. Então, se a sua raiz é cúbica, você vai juntar de 3 em 3. Então, ó, isso aqui é 2 ao cubo. Vou botar aqui. Isso aqui, ó, é 2 ao cubo. Então, nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. Como a raiz é cúbica, quem está ao cubo sai. Esse 2 sai, esse 2 sai, e esse 2 sai. E aí 2 vezes 2 vezes 2 é 8, nós sabemos muito bem disso. Não é verdade? Beleza? É assim que a gente tira a raiz. Qualquer tipo de raiz. Beleza? Os números serão sempre iguais? Não serão sempre iguais. Tá? Não vão ser sempre iguais. Isso você precisa entender. Vamos pegar um outro exemplo. Deixa eu ver um exemplo aqui que não vão ser iguais. Um exemplo bobo também, mas só para que vocês percebam que eles não vão ser iguais. Tá?
Vamos pegar aqui a raiz quadrada de 100. Beleza? Vou fatorar o 100 aqui. Nós sabemos o resultado. É só para eu te mostrar que funciona mesmo que os números sejam diferentes, tá? Se eu dividir por 2 dá 50. Se eu dividir por 2 de novo, dá 25. Se eu dividir aí por 2 não dá mais. Por 3, 25 também não divide. O próximo número primo é o 5. E aí 25 por 5 é 5 e 5 por 5 dá 1. Beleza, deu 1, acabou a conta. O que eu tenho aqui? Se a minha raiz era quadrada, então eu vou juntar em dupla. Ó, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ok? Então vamos lá, porque eu tenho aqui que a raiz quadrada de 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Quem está ao quadrado sai, então sai o 2 e sai o 5. Logo, a raiz quadrada de 100 é 10. Tá vendo? Então, qualquer que seja a raiz, eu trouxe alguns exemplos de raízes que nós conhecemos para provar para você que esse método funciona. Legal? Entenderam? Show até aí? Beleza, vamos seguir. Que a aula hoje, ó, a aula promete. Essa foi como tirar a raiz. Mas como que eu simplifico uma raiz? Como assim? Existem raízes que não são exatas, mas você pode chegar nela e no final, quando você for olhar no gabarito, ela não está aparecendo. Está aparecendo várias outras. Por quê? Porque ela pode ter sido simplificada, tá? Vou te mostrar alguns casos de raízes que não são exatas. Vamos pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 50, tá? A raiz quadrada de 50 não é exata. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar a raiz quadrada de 24. 24 também não é uma raiz exata, tá? E vamos pegar um outro exemplo aqui, que seria, sei lá, a raiz cúbica de 54. Só pra gente ver como que eu faço uma simplificação. Então vamos lá. Eu vou pegar o mesmo processo. Ah, não sei se é a raiz exata ou eu preciso simplificar. Eu sei que não é, mas eu vou ter que simplificar, porque a resposta não está aparecendo para mim, ou porque se eu simplificar vai ajudar em alguma coisa na conta, porque isso também acontece. Então vamos lá. Eu pego 50, vou dividir por 2. É o primeiro número primo que dá para fazer. Vai dar 25. Aí eu vou e divido por 5, que é 5. Eu divido por 5 de novo, dá 1. Então 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. E eu separei aqui o 5 em dupla, porque a minha raiz aqui, ó, é uma raiz quadrada, tá? Então eu vou ter a raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado, ok? E aí, quem está ao quadrado sai da raiz. Quem não está ao quadrado fica dentro dela. Está simplificado. A raiz de 50 é a mesma coisa que 5 vezes a raiz de 2. Ok? É tranquilo, galera. Mas isso tem que praticar. Por isso que eu vou deixar aqui um link para você mandar seus dados e receber imediatamente uma lista com os exercícios dessa aula. Vai ser muito importante, hein? Você precisa acompanhar até o final, tá? Para você conseguir fazer essa lista. Bora lá. Vamos continuar. Raiz de 24, tá? Vou pegar o 24 e vou fatorar o 24. 24 por 2 vai dar 12. Por 2 de novo vai dar 6. Por 2 de novo vai dar 3. E por 3, porque não dá mais por 2, vai dar 1. Beleza. O que eu tenho aqui? Lembra, a raiz é quadrada, galera. A sua raiz é quadrada. Então você vai fazer aqui 2 ao quadrado, ó, porque o 2 aparece 2 vezes. Ah, professor, mas ele aparece 3. Só que você vai juntar em dupla. Em dupla porque sua raiz é quadrada, tá? E aí eu vou botar isso aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 vezes... Perdão, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, tá? Vezes 2 vezes 3. Quem sai da raiz? Se a raiz é quadrada, só quem está ao quadrado sai. E quem não está ao quadrado fica. Então o que eu tenho aqui é que a raiz de 24 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 6. Afinal de contas, 2 vezes 3 é 6. Eu posso multiplicar de volta,
porque eu não tenho como tirar da raiz mesmo, tá bom? Beleza? É assim. Ah, e a raiz cúbica? Vamos pegar um exemplo de uma raiz com índice diferente aqui pra gente ver. Tá? 54. Dá para dividir qual o número primo primeiro? Por 2. Então vai dar 27. Aí 27 não dá por 2, mas dá por 3, que dá 9. Que dá por 3 de novo, que é 3. Que dá por 3 de novo, que é 1. Agora, eu vou juntar em trios. Por quê? Porque, professor, cada uma hora por 2, uma hora por 3. Porque o meu índice diz de quanto em quanto eu tenho que juntar. Então, como 2 só aparece uma vez, eu vou repetir ele uma vez. Mas o 3 aparece 3 vezes. Então eu vou juntar o 3 aqui em trios, tá? Então vai ficar 3 ao cubo. Então vamos lá. Aqui eu vou ter a raiz cúbica. Ó. A raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo. Quem tá ao cubo sai. Quem não tá, fica. Então aqui eu tenho a raiz 3 vezes a raiz cúbica de 2. Ok? Isso é simplificação de raiz. Galera, esse processo precisa ser dominado, tá? Por quê? Como a gente não trabalha com calculadora, deixa eu até mudar a tela aqui. Como a gente não trabalha com calculadora na hora de uma prova, simplificar os números, conseguir trabalhar com números menores é fundamental para a gente conseguir ganhar tempo, para a gente correr menos risco de errar, né? Então, entendam, é muito por conta de coisas como essa, que é um assunto de 8º ano. Isso daí é um assunto de 8º ano. Então você está aí se preparando para o vestibular ou para um concurso de nível médio. Esse assunto não é de nível médio. Por isso que eu estou trazendo aqui no nosso curso de matemática básica, ok? Que ele faz parte lá do ensino fundamental e muitas das vezes você precisa desse tipo de assunto para conseguir resolver sem calculadora uma conta, ok? Vamos lá, vamos seguir. Agora, a gente vai falar sobre operações com radicais, tá? Eu vou trazer as operações, eu vou te trazer exemplos. Como que você realiza cada tipo de operação, ok? As operações com radicais, galera, são as seguintes operações que nós vamos trabalhar. Primeiro, essa daqui, olha, multiplicação. Presta bem atenção. Existe uma regra muito simples. Quando que eu posso multiplicar duas raízes? Eu só posso multiplicar duas raízes se essas raízes tiverem o mesmo índice, ok? Se essas raízes forem do mesmo índice, eu posso multiplicar. Então, nesse caso aqui, ó, eu repito o índice e coloco um único radical. E aí eu faço a multiplicação dentro desse radical. Tá, um exemplo. Vamos lá, vamos supor que a gente tem a raiz de 2 vezes a raiz de 8. Duas raízes que, por exemplo, não são exatas, né? Mas os índices são iguais, ó, índice 2 e índice 2. Então eu ponho um único radical e faço a operação dentro desse radical, tá? E aí aqui eu tenho a raiz de 16. Nesse caso, por exemplo, resulta em uma raiz exata. E aí a raiz de 16 é 4, né, gente? Beleza? Agora, eu posso ter também a divisão. E a divisão, a regra é a mesma. Só que ao invés de multiplicar dentro do radical, você vai dividir dentro do radical. Então, ó, os índices precisam ser iguais, você vai repetir o índice e vai realizar a divisão dentro desse radical, tá? Vamos lá também a um exemplo. Vamos pegar a raiz de 27, por exemplo, só para a gente fazer, né, diferente, e dividir pela raiz de 3. Duas raízes que também não são exatas, mas quando eu coloco em um único radical e faço a divisão, tá? Eu vou ter aqui a raiz de 9. E a raiz de 9 eu sei que é 3. Tá vendo? Muitas das vezes vai dar exata, às vezes não vai dar, mas tudo bem. Você realizou, você simplificou, você diminuiu de 2, 3, 4 frações, por exemplo, numa multiplicação,
você reduziu para apenas uma raiz, né? 2, 3, 4 raízes, perdão, você reduziu para apenas uma raiz, beleza? E eu posso ter assim também, uma raiz dentro de outra raiz. Bom, nesse caso, a gente vai também escrever em um único radical, mas os índices dessas raízes vão ser multiplicados, tá? E aí eu tiro a raiz de m vezes n, tá? Então vamos pegar um exemplo, raiz quadrada, ou melhor, vou botar aqui, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 8, beleza? Aí eu vou transformar isso daqui na raiz de 3 vezes 2 de 8, ou seja, o índice 3 e o índice 2, tá? E aí eu tenho a raiz sexta de 8. Tranquilo? Beleza? E daquelas mais comuns que a gente aprende na escola mesmo, todas essas seu professor falou com você. Fica faltando essa aqui, que inclusive tá um pouquinho errada aqui, tá, gente? Aqui, ó, deixa eu mudar aqui rapidinho. Vamos botar aqui para vocês, ó. Raiz n... Eita. Raiz n, tá? De a elevado a m. Nesse caso, eu transformo essa raiz em uma potência de expoente fracionário, em que o expoente aqui da potência fica no numerador e o índice fica no denominador, tá? Isso daqui é importantíssimo para a gente entender uma parada que a gente vai ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma parada que se explica por meio dessa propriedade, tá bom? Então, o que eu quero dizer aqui? Vamos pegar que você tem a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Isso daqui pode ser escrito como 5 elevado a 2 terços. Existe uma forma da gente gravar isso, que é o seguinte. É uma regrinha assim, ó. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então imagina que o sol está aqui, isso daqui ó, é uma espécie de marquise, assim como essa barrinha aqui. Quais números estão no sol? Nesse caso, quem está no sol é o n, o a e o m estão na sombra, né? Então quem estava na sombra vai para o sol e quem estava no sol vai para a sombra, vai para baixo, tá bom? Isso facilita bastante você resolver simplificar esse tipo de raiz, ok? Dúvida? Coloque aí nos comentários, galera, para a gente ajudar vocês. Agora, vamos lá. Existem alguns casos que são especiais. A gente aprende aqueles ali. A gente aprende aqueles ali nas escolas, mas na hora da prova aparece uma situação como essa. E aí? Eu consigo multiplicar raízes que têm índices diferentes? Pois é. Vamos lá. É possível, mas eu preciso deixá-los iguais. Só depois que eu deixo esses índices iguais é que eu consigo realizar a multiplicação. Então, como é que eu faço isso? Para você entender o processo, você precisa relembrar aquela propriedade que eu acabei de mostrar, que diz assim, que a raiz quadrada de 2 elevado a 1, eu posso escrever como 2 elevado a 1 sobre 2. Eu posso escrever qualquer raiz em forma de potência, né? Afinal, ó, qual era aqui o meu índice mesmo? Ó, meu índice aqui era 2, meu expoente era 1, não é verdade? Então eu posso botar o 2 aqui, ó. Quem tá no sol vem para a sombra, quem estava na sombra vai para o sol, né? E aqui, o 5 ali, a raiz cúbica de 5, fica assim, ó, como 5 elevado a 1 sobre 3. Essas frações, eu consigo escrever elas com outros números, porém com o mesmo valor. Nós chamamos isso de fração equivalente. E a gente descobre essas frações equivalentes tirando o MMC entre 2 e 3. Tá? Beleza. O que eu quero dizer? Nós vamos tirar o MMC entre os índices aqui. O MMC de 2 e de 3 é 6. Concordam? Então eu vou escrever aqui como raiz sexta. E aí eu vou fazer o seguinte.
pega o índice e divide por 2. O resultado você vai multiplicar pelo expoente que está aqui dentro. Então, ó, 6 dividido para 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui eu tenho 2 ao cubo, tá? 6 dividido para 3 é 2. Então, eu vou botar o 2 em cima do 5. Ou multiplico pelo expoente que está em cima dele. Como o expoente aqui é 1, né? Eu vou fazer 6 dividido para 3 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Mas se ele tivesse outro expoente, eu ia multiplicar o resultado da divisão por esse expoente, tá? E aqui nós vamos ter a raiz sexta, então, de 2 ao cubo é 8 e 5 ao quadrado é 25, tá bom? E aí aqui eu vou ter a raiz sexta de 200, olha que maneiro. Então, ó, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 5 tem o mesmo resultado que a raiz sexta de 200. E dá para simplificar o 200? Nesse caso não dá porque a gente está falando de uma raiz sexta, tá bom? Não vai ter como simplificar, mas é assim que eu resolvo quando eu tenho multiplicação de potências, de radicais com índices diferentes, tá bom? Beleza. O outro caso é quando eu tenho soma, porque observem que as propriedades que nós vimos fala de multiplicação e divisão, não fala de soma e subtração. Então, como que eu faço? Como que eu opero a soma? Primeiro, o que você precisa entender? Só dá para realizar uma soma, de fato, galera, se as suas raízes forem idênticas. Dentro do radical, o radical tem que ter o mesmo índice e dentro dele tem que estar o mesmo número. Então, por exemplo, eu não posso somar a raiz de 2 com a raiz de 5. Não posso somar a raiz de 2 com a raiz de 3. Não dá. Não dá. Você para ali, tá bom? Mas se eu tiver raízes dentro do radical, o mesmo número, aí você pode fazer. Porque é como se eu estivesse fazendo... Você sabe o valor exato da raiz de 3? Não sabe. Então eu vou chamar esse valor de x, tá bom? Então é como se eu tivesse aqui x mais 5x, concorda? O que é x mais 5x? É 6x, concordam? Aqui é a mesma lógica. Você vai repetir a raiz e vai somar os números que estão na frente dele. Então eu tenho uma raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Eu tenho 6 raiz de 3. Isso vai servir para subtração também. Beleza? Tudo bem? Então essas operações você precisa lembrar. Dúvida até aqui, galera? Porque agora a gente vai falar de racionalização. Beleza? Próximo tópico da nossa aula. Lembrando, fiquem até o final. No final eu vou trazer uma questão de prova para vocês. Uma questão de prova. Vamos lá, vamos aprender ou relembrar como que a gente racionaliza. O que é racionalizar, gente? É o seguinte, em alguns casos, nós vamos ter frações como essa. E a fração, a gente não deixa a raiz no denominador, tá? Por quê, galera? Porque, pela definição, vamos lá, primeiro, o que é essa raiz de 2? Quando eu tenho uma raiz que não é exata, eu tenho ali um número irracional. E a definição de número irracional é um número que não pode ser escrito em forma de fração. Então, por regra, a gente não deixa a raiz ali embaixo. Não vou entrar em pormenores, porque isso não é importante para você. Mas prova nenhuma de vestibular vai te dar uma alternativa que apresente uma raiz no denominador. Não vão fazer isso. Então entenda, se uma raiz está no denominador, eu não deixo ela ali. Por vários critérios, esse é um que eu te falei, né, que um número racional é um número que não pode ser escrito em forma de fração, então eu deixo ele justamente no denominador, que é a parte, digamos, mais importante da fração. Mas além disso, é porque se você tentar tirar a raiz ali, fica muito complexo. Fazer a divisão. Já é difícil para vocês fazer uma divisão por um número decimal. Imagina por um número decimal infinito não periódico, que é o resultado de uma raiz. Então, a gente não deixa ele ali. Mas como que eu tiro ele dali? Meu resultado deu ele apareceu ali. Como é que eu tiro? É o seguinte, a ideia é você achar uma fração equivalente que não apresente uma raiz ali. Como assim, professor? Vamos lá.
deixa eu só relembrar com você o conceito de uma fração equivalente. Eu tenho aqui uma fração, 2/3. Uma fração equivalente, por exemplo, é a fração 10/15. É uma fração equivalente, com números diferentes, porém o mesmo resultado. Se você dividir aí, você vai ver. Pode fazer a divisão, tá? Como que eu chego nesse tipo de fração? Numa fração equivalente? Eu multiplico ela em cima e embaixo pelo mesmo valor. Ah, por quê? Deixa eu botar aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo isso, ó. Deixa eu apagar aqui, ó, para ficar mais fácil de você perceber, tá? É como se eu estivesse multiplicando ela aqui por 5/5. Por quê, galera? O que é 5/5? 5/5 é 1. Então, 2/3 vezes 1 é 2/3. Entende? Mas por que eu vou multiplicar, então? Para gerar uma fração com valor, com números diferentes. Tem o mesmo resultado, mas números diferentes. E aí eu multiplico 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Por isso que essa fração tem o mesmo resultado que essa. Tá bom? Agora, trazendo para a nossa realidade. Por qual número eu multiplico aquela fração lá para que a raiz suma? Você vai multiplicar pela raiz de 2 aqui embaixo. Por quê? Se eu multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2, eu acabei de ver uma propriedade que eu repito o radical e multiplico os números dentro dele. Então isso vai dar raiz de 4. E a raiz de 4 é exata. Entende? Só que eu não posso fazer isso só embaixo, eu tenho que fazer em cima. Por quê? Porque para eu não alterar a fração, lembra que isso daqui dá 1, né? Então eu tenho que fazer em cima e embaixo. E aí é que eu vou ter 4 raiz de 2 dividido pela raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Você pode tirar a raiz. Olha só, o radical que estava aqui já sumiu. Essa raiz tem o mesmo valor que aquela ali, mas eu ainda posso melhorar. Porque eu posso dividir os números que estão fora da raiz, ó. 4/2 é 2. Então aqui, ó, 4 dividido pela raiz de 2 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Beleza? Legal, né? Vamos fazer mais uma só pra gente treinar? Só que aqui, ó, eu tenho a raiz de 3. Então, eu vou multiplicar aqui pela raiz de 3. Afinal, a raiz quadrada vezes raiz quadrada, isso aqui vai dar a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 tem resultado. Só que eu tenho que fazer em cima também. E aí aqui eu vou ter 5 raiz de 3 dividido pela raiz de 9. A raiz de 9 é 3. E aqui não dá mais para eu fazer nada, porque eu não tenho como dividir o 5 por 3, eu vou parar aqui. Beleza? Tranquilo, né? Mas, como nem tudo na vida é um morango, e como todo professor de matemática adora acabar com a tua vida, existem casos como esse. Como que eu faço esse tipo de caso? Para a gente fazer esse tipo de caso, você precisa entender o seguinte. Não adianta você multiplicar aqui pela raiz de 3. Não adianta. Por que não adianta, professor? Pensa comigo, vamos pensar juntos, tá? Vamos pensar juntos. Se eu multiplicar aqui pela raiz de 3, em cima e embaixo, essa raiz aqui some, mas vai aparecer outra aqui. Que eu vou fazer raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes 1. A raiz não vai sumir, ela vai mudar de lugar. Não vai resolver. Eu preciso, de alguma forma, elevar esse cara ao quadrado, sem ter que multiplicar isso aqui pela raiz. E aí, a gente precisa lembrar de um produto notável, que chama um produto da soma pela diferença de dois números. Quando eu faço essa operação, o resultado dela é a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, eu elevo ao quadrado primeiro, elevo ao quadrado segundo, só que no meio eu tenho um sinal de menos. Essa é a chave. Por quê? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, quando eu tenho uma soma ou uma subtração no denominador, você repete os números, raiz de 3 e 1, só que você inverte o sinal que está entre eles. Só o sinal que está entre eles. Beleza? Que você vai inverter. Então, você vai ter raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1. Só que eu tenho que fazer isso em cima também. Ok? Então, eu vou fazer assim, ó. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 1 vezes menos 1, menos 1.
Raiz de 3. Aí aqui eu vou aplicar o produto notável, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá bom? Então eu tenho aqui raiz de 3 menos 1 em cima e embaixo. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9 é 3. Menos 1 ao quadrado é 1. Então eu vou ter raiz de 3 menos 1 dividido para 2. Ó. Beleza? Esse caso, galera, vocês precisam ficar atentos. Esse é um tipo que às vezes o professor não consegue te mostrar. Por quê? Por N motivos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu acho importante para vocês, tá bom? Vamos lá. Agora, a racionalização. O que não deu tempo do seu professor te mostrar? O que ele não conseguiu te mostrar? Esse é um caso que ele não conseguiu te mostrar. Não é que ele não quis te mostrar, não, gente. Ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque você, com seus colegas, estavam tumultuando a sala, vocês estavam conversando, estavam batendo papo. Não é que o professor é sacana. Não. Ele tem isso para te mostrar. Mas tem turma que ele consegue, tem turma que ele não consegue. Então, vamos assumir nossa parte de responsabilidade, que não é tudo culpa do professor, não. Eu falo com propriedade. Tem turma que a gente consegue, tem turma que a gente não consegue. A minha mãe me falava uma coisa, quando eu era mais novo, que eu só fui entender quando eu fui dar aula, tá? O que ela falava pra mim? Ela falava assim pra mim, meu filho, uma vez que eu precisei, só pra contextualizar pra vocês, teve uma vez que eu precisei ir pra uma escola que eu não queria ir. A minha mãe tinha passado num concurso público, eu era adolescente, e ela passou num concurso público em outra cidade, e aí eu não quis ir com ela. Eu já estava assim, no ensino médio, eu sempre fui uma pessoa bem responsável e ela acabou me deixando com a minha avó. Mas eu não queria ir para aquele colégio. Acabou que, pô, foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu tenho amigos até hoje, e é uma época que eu lembro com muito carinho. Mas eu não queria ir. E ela virou pra mim e falou assim, meu filho, quem faz escola é o aluno. Você vai lá, você vai estudar lá, porque é lá que você vai ficar perto da sua avó, eu vou ficar mais tranquila, sua avó vai ficar mais tranquila e blá blá blá. Beleza. Eu só fui entender isso hoje. Porque, de fato, galera, dentro da mesma escola, tem turmas que o professor avança e tem turmas que não. E isso vai muito do comportamento da turma. Então, vou te dar um conselho, você que está estudando, ajuda o seu professor dentro de sala. Cara, não fica conversando com quem tá do lado no meio da explicação, sabe? Tenta ganhar tempo, quando ele passou uma parada no quadro, faz logo, porque você tá perdendo tempo. Ele queria te passar muito mais, ele queria aprofundar e às vezes ele não consegue. E aí, esse aqui, galera, é um caso que na maioria das vezes o professor não consegue te passar. Que ele mal tá conseguindo tempo para explicar o primeiro caso de racionalização. E ele fala assim, beleza, vou passar para a próxima, porque mal entenderam esse e eu não vou complicar. Como que eu faço um caso de raiz cúbica? Porque, galera, não adianta eu multiplicar pela raiz cúbica de 5 aqui. Não adianta. Pensa comigo. Não vai adiantar. Você vai ter a raiz cúbica de 25 embaixo. E 25 não tem a raiz cúbica. Então, isso daqui não resolve o seu problema. Você precisa eliminar a raiz. Você tem a raiz cúbica de 25 no denominador, multiplicar por ela mesma não vai resolver, tá? Então, o que vai resolver aqui? Pensem comigo o seguinte, tá? O que um número... Vamos lá. Eu tenho uma raiz cúbica ali. O que um número precisa ter aqui, depois que eu fizer a multiplicação, para eliminar a raiz? Eu preciso que o 5 esteja ao cubo. Lembra? Se a minha raiz é cúbica, o número que está dentro dele precisa estar ao cubo, para ele poder sair. Mas aqui o 5 está elevado a 1. Quanto que falta para chegar no 3? Falta 2, não é? Então você vai multiplicar aqui. Deixa eu até botar um 1 decente aqui, né? Você vai multiplicar ele pela raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, basicamente, você vai botar o radicando, que é o 5. Você vai botar o índice, que é 3. Mas o expoente do 5, você vai fazer 3... Perdão, 3 não. Isso, 3
menos 1. O resultado você vai botar aqui, ó. É o expoente. Por quê? Aí quando você fizer 2 mais 1, aplicar a propriedade de potência aqui, você vai ter 5 ao cubo, tá bom? Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5 ao quadrado. Beleza? Então em cima eu vou ter 2 vezes a raiz cúbica de 25. E embaixo eu vou ter a raiz cúbica de 5 ao cubo, que eu vou cortar aqui. Eu vou ter 2 raiz cúbica de 25 dividido por 5. Pronto. Racionalizei. Maneiro, né? Entenderam? Vamos mais um caso? Vamos ver? Vamos testar isso aqui? Olha. Vamos ver esse caso aqui. Eu tenho aqui, então, a raiz quinta de 2. Então, eu vou multiplicar aqui pela raiz quinta de 2 elevado a 4. Por quê? Porque o expoente do 2 aqui é 1. Para chegar a 5, falta 4. Tá vendo? Só que eu tenho que fazer isso em cima e embaixo. Então, raiz quinta de 2 elevado a 4 em cima também. Então, eu vou ter 8 vezes a raiz quinta de 2 à quarta dividido pela raiz quinta de 2 elevado a 5. Afinal, eu apliquei aqui a propriedade de potência, né? Beleza, então eu vou ter aqui 8 vezes a raiz quinta, 2 elevado a 4 é 16, dividido por 5, não, perdão. Eita, apagou aqui sem querer, galera. Tá? Aqui, ó, você vai cortar esse 5 com esse 5, dá 2. E lembre-se, se der para dividir os números que estão fora, você divide. 8 dividido para 2 é 4. Então, eu tenho 4 vezes a raiz quinta de 16. Tá resolvido. Racionalizei, eliminei o radical. Entenderam? Galera, esse processo é fundamental. Vocês precisam dominar essas coisas, tá bom? Vamos lá para uma questão de prova para a gente entender como que isso pode ser importante. Tudo isso que a gente viu e a gente finaliza aqui nossa aula de hoje, nossa primeira aula. Eu já te convido, galera, vai lá, se inscreve, faz a sua inscrição no canal para você não perder as próximas aulas, ativa as notificações, mas também acessa o link para você se cadastrar e receber a lista de questões, a lista de exercícios dessa aula. O que eu quero que você faça? Vai lá, você vai acessar e pega para fazer. Pega para fazer porque à medida que você for fazendo e as dúvidas forem aparecendo, volta na aula. Abre a aula de novo, volta lá no ponto que a gente falou sobre isso e tenta fazer. Beleza? Vai ser importante vocês aplicarem isso. Acreditem em mim. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Então, essa questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Observação sobre essa questão, galera. Ela é uma questão que você vai ter cálculos muito mais complexos, mas que você corre o risco de errar no final por não saber racionalização, por não saber trabalhar com radicais. Não é racionalização nesse caso, mas é trabalhar com radicais, simplificar radicais, tá bom? Vamos ver, vamos destrinchar essa questão. É uma questão que trabalha com o conceito de função, tá? E no final vocês vão ver que o processo de raiz é importante, porque é um processo básico, é de ensino fundamental, galera. As faculdades, os vestibulares, os concursos públicos entendem que você domina esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lá. Essa questão diz basicamente o seguinte: ele quer que você calcule a distância, tá, entre os pontos A e B. É isso que ele está querendo. E, assim, dentro do curso, eu trabalho isso muito com vocês, tá? A gente precisa começar pelo comando, ó. Isso aqui ajuda muito. Eu nem preciso ler a questão. Nem preciso. A distância entre os pontos A e o ponto entre os pontos A e B é isso que ele quer. Precisa ir para a questão, a não ser para ver
Percebo que aqui eu tenho uma função do segundo grau, que é a parábola, e uma função afim, que é uma reta. E o ponto A e B é justamente os pontos em comum dessas duas funções. Então, eu preciso saber das funções, porque eu descubro o ponto que elas têm em comum quando eu igualo. Entenda que nesse momento, nesses dois pontos, a função f e a função g têm o mesmo valor. Nesse ponto, a função f e a função g têm o mesmo valor. Então, eu preciso igualar a função f com a função g. Tá? Deixa eu até botar a função f primeiro. Ó. F de x, nesses pontos, f de x e g de x são iguais. Eles têm a mesma altura. O valor da função é a altura da função. Tá? Então, eu vou igualar as funções. A função f é x ao quadrado mais x menos 2 igual a 6 menos x. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter x ao quadrado igualando a zero, né? Mais 2x menos 8 igual a zero. E aí você tem aqui uma equação de segundo grau, você pode fazer por Bhaskara ou soma e produto. Eu prefiro fazer por soma e produto. Dois números que somados dão menos 8 dois números que multiplicados dão menos 8 e somados dão 2. Esses números são mais 4 e menos 2. Se eu multiplico dá menos 8, mas se eu somo dá 2. Isso daqui, fatorando, fica fácil, porque x mais 4 igual a 0 é x igual a menos 4. Tá? X menos 2 igual a 0 é x igual a 2. Ah, o que é esse menos 4 e esse menos 2? Cara, é isso aqui, ó. Esse ponto A, ele está na direção do menos 4 no eixo x. E esse ponto B está na direção do 2 no eixo x. Olha que maneiro. Como que isso vai me ajudar? Muito simples. Olha a função g. A função g, ela é dada por g de x igual a 6 menos x. Se o meu x é menos 4, a minha função vai ser 6 mais 4. A minha função é 10. O que isso quer dizer? Ó, que quando x é menos 4, quando x é menos 4, o y é 10. Porque eu jogo na função, ela me fala isso. Nessa reta, tá? Quando o x é menos 4, a altura dela é 10. É assim que funciona. Beleza. E se o x for 2, né? Se o x for 2, eu jogo também lá na função g de 2. Podia jogar na função f, professor? Podia, mas a função f ia me dar mais trabalho. Eu não quero trabalho, não. A função g está muito mais fácil. Só tem uma continha para fazer. Então aqui, ó, é 4. O que isso está me falando, galera? As coordenadas do ponto A e do ponto B. O ponto A tem coordenadas menos 4 e 10. E o ponto B tem coordenadas 2 e 4. Professor, por que isso é importante? Ele não quer a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos requer você ter conhecimento dessa fórmula aqui, ó. Eita, deixa eu apagar esse. Requer você ter conhecimento dessa fórmula, ó. Distância entre dois pontos, pontos A e B, é igual a raiz quadrada do xb menos o x do A ao quadrado, mais o y do B menos o y do A ao quadrado. Ok? Beleza. Geometria analítica isso aqui, galera. Terceiro ano, galera que vai fazer vestibular tem que dominar isso aqui. Então vamos lá. O x do B, nós vimos aqui, o x do B é 2. Ó. O x do A, quem é? Menos 4. Então eu tenho 2 menos menos 4, vira 2 mais 4 ao quadrado, mais eu tenho o y do B, 4, menos o y do A, que é 10. Ok? Então a gente vai ter aqui a raiz quadrada de 36 mais 36. Isso vai dar que a distância entre A e B é a raiz de 72. Olha que maneiro, questão resolvida. Qual é o problema? Olha para as alternativas.
Cadê a raiz de 72 nas alternativas? Entenderam onde que eu queria chegar? Você faz um cálculo todo complexo, você domina todo o conteúdo, mais um básico, você não sabe, e aí você fica assim, e agora? Vou chutar. Não. Você fez a parte mais difícil. O que tá faltando aqui? Eu expliquei lá no comecinho. Tá faltando você simplificar a raiz. Pega o 72 e fatora. 72 por 2, 36. 36 por 2, 18. 18 por 2, 9. 9 não dá mais por 2, aí vai por 3. Que dá 3. E aí por 3, 1. E aí, ó, o que eu tenho aqui? Como a minha raiz é quadrada, junta em duplas, lembra? Então você vai ter aqui, ó, que a raiz de 72 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Quem sai da raiz é quem está ao quadrado. O 2 sai e o 3 também sai. Esse 2 não está ao quadrado, ele não pode sair. E aí você tem aqui que a distância entre A e B é a raiz... Perdão. Eita. É 6 raiz de 2. Alternativa é. Tá vendo? Beleza? Então, galera, por isso que conhecer e dominar a matemática básica é fundamental. Tá? Não adianta você querer correr antes de andar. Ok? Galera, espero que isso tenha sido útil para vocês. Eu só quero mais uma vez pedir para vocês: se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações para você não perder a sequência desse curso de matemática básica para concurso e para vestibular. Beleza? Então se inscreve aí e mais uma vez também lembrando, aqui na descrição você vai ter um link para você entrar e receber a sua lista de questões dessa aula. Não deixa de fazer, galera. Vai ser importante para vocês e para o resultado de vocês. Beleza? Então tá bom.